Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Avaliação e Intervenção Pedagógica e Multidisciplinar, que será ministrada pela professora Darlisângela Monteiro. Lembro que a partir de agora a nossa videoconferência está sendo gravada e que posteriormente a aula ficará disponível no nosso canal do YouTube. Tenham todos uma excelente aula. Professora, bom trabalho. Obrigada, César, boa noite. Olá, turma, nós estamos aqui para falar mais um pouquinho da psicopedagogia. Opa, parece que está dando eco. Já melhorou. Então, nós vamos falar mais um pouquinho da psicopedagogia e com vocês. Nós estamos na nossa terceira nota de aula, e nessa terceira nota de aula nós vamos estar apresentando, tirando algumas dúvidas e falando um pouco também, até porque amanhã já é o nosso último encontro, então preciso tirar um tempinho para falar das atividades, né? Um pouquinho com vocês, principalmente de como vocês realizaram as atividades, do que foi possível ser feito. Vamos iniciar agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está conseguindo visualizar? Se sim, só escrever no chat que já dá para perceber aqui. Conseguiram? Está conseguindo? Bom, deixa eu só salvar aqui um pouquinho. Um instante. Então, hoje nós vamos falar de fundamentos da intervenção psicopedagógica, da epistemologia convergente, de o que vem ser, né? Dentro dessa nossa proposta, na condição de especialista em psicopedagogia, devo aplicar técnicas que envolvam o grupo de trabalho psicopedagógico, a condução, e assim nós vamos. Bom, a epistemologia convergente, por quê? Como nós falamos anteriormente do que é a intervenção psicopedagógica, principalmente a institucional, nas aulas anteriores nós apresentamos qual era a função e depois já ela na atuação. E foi passado para vocês como atividade, e né, para ser colocada na plataforma, como atividade a aplicação de uma anamnese, fora os exercícios que vieram trazendo para vocês, né, pelo menos assim, um panorama dos teóricos que falam a respeito, né, da aplicação, das teorias que vão embasar a prática do psicopedagogo. E hoje mais uma, né? E hoje nós vamos falar da epistemologia convergente de Jorge Visca, que ele vem colocando dentro dessas possibilidades de trabalho, ele diz que ela é muito mais capaz de fazer com que as pessoas compreendam a realidade e identifiquem os problemas que a criança tá manifestando na escola, tá? Que ela também permite com que o trabalho do psicopedagogo ele seja mais eficiente. É claro que todo teórico, quando ele vem, ele já vem falando a respeito mesmo que a teoria dele ela é a melhor. E vocês, como formandos, né, estão se capacitando ainda mais para serem psicopedagogos, vocês devem escolher uma dessas epistemologias. E essa, né, nós podemos dizer que do porquê que ela tem esse viés assim abrangente. Bom, primeiro que a epistemologia convergente, ela, claro, ela vai estar fazendo essa união do clínico
né, essa parte clínica, até porque vai ser aplicado. A nossa é institucional. Por que que eu estou apresentando ela para vocês? Que mesmo que ela seja assim, muito mais efetiva no clínico, na institucional, nós precisamos conhecer para exatamente também fazermos o uso de algumas situações, especialmente aquelas que eu devo compreender como é que o meio influencia a pessoa. Tá? Por isso, a epistemologia convergente, ela trabalha com as três linhas, né? Com a integração das três linhas da psicologia. A psicogenética de Piaget, a psicanalista de Freud e a psicologia social de Pichon-Rivière, que exatamente a junção dessas três é que vem formar o que Visca denomina como epistemologia convergente. Mas, enfim, né, o que a gente pode dizer, o que é essa epistemologia? Além de fazer essas junções, né, da psicologia, trazendo o conhecimento de cada uma dessas três teorias fundamentais, né, que é para poder formar a psicopedagogia com base na epistemologia convergente, ele coloca exatamente o quê? Que dentro de cada linha que vem contribuir, por exemplo, a psicanálise, né? Essa psicanálise vai fazer com que o psicopedagogo, a contribuição da psicanálise de Freud, para que ele possa perceber, né, que ele tenha conhecimentos para perceber questões de afetividade e de memória, tá? Percepção, tá? Não, a contribuição da linha psicanalítica de Freud é exatamente para perceber as questões mais voltadas, né, para essa parte mesmo emocionais, tá? Cognitivas. Então, essa percepção afetiva e a memória que a criança manifesta, ou adolescente ou adulto. Então, daí dá para a gente perceber como elas estão. Então, a contribuição dela é para exatamente você ver como é que está o vínculo com relação à aprendizagem. Já a psicologia social de Pichon-Rivière, ele traz aquela questão da compreensão, né, do grupo, da soma, da importância do papel das pessoas que estão em volta. Bom, mas aí nós temos também a contribuição à psicogenética, né, de Piaget. O que é? Ela vai mostrar a relação que a criança ou o jovem, o adulto, o adolescente, o seu cliente, a relação que ele traz com as fases, com o objeto, né? Como é que ele lida com aquele objeto. E isso vai fazer com que você perceba como que se dá esse aprendizado, como que ele está mostrando ali que ele não aprendeu para você, mas você vai aplicar, né, algumas técnicas projetivas, né, as provas projetivas de Piaget, para exatamente verificar como é que ele lida com esse aprendizado através do objeto, né, o uso desse objeto. Então, à medida que eu for falando e vocês forem também, assim, vendo, né, essa fala e não entendeu, então preciso que vocês façam as intervenções, tá? Então, professora, só uma pergunta. Sheila falando aqui. Esses slides que você está passando é da aula 3? Isso. Porque na plataforma eu não encontrei esses tão diferentes para mim. Sério? Sim. É da aula 3. Da Tá nota de diferente. aula 3. Eu vou dar uma verificada lá, tá? Mas aí Tá eu bom, obrigada. para vocês também, tá bom? Tá bom. E possível disponibilizar. Então, outro ponto que nós temos, né, que é a teoria de Piaget, todos nós sabemos que ela está ancorada
né, com relação ao aprendizado em 3 processos: assimilação, adaptação e acomodação. O que é preciso fazer? Então, você precisa colocar para a criança, para que ela possa compreender. A partir do momento em que aquilo que está sendo apresentado para ela, para adquirir de conteúdo, ela perceba essa relação, né, do que ela está ouvindo, daquilo que ela estuda com a aplicação, pode acontecer essa adaptação do que foi dito para ela e daquilo que ela precisa estudar com aquela atividade prática, com o objeto. Por isso que a linha psicogenética ela contribui muito por conta disso, porque com as crianças que precisam, né, o adolescente, né, o público que precisa do trabalho do psicopedagogo, quando ele vai utilizar as provas projetivas, as técnicas projetivas de Piaget, ele vai precisar trabalhar essas 3 etapas: assimilação, adaptação e acomodação. Percebeu que o teu cliente ali, ele já passou por essas 3 etapas, então você fez a aplicação da primeira linha, da psicogenética, o teu cliente demonstrou que teve o aprendizado, então você já conseguiu a primeira parte. E aí, até na nossa última aula, eu tinha pedido para vocês com a aplicação, né? Tem a EOCA dentro do material, ele vem falando, inclusive, da questão da EOCA, porque como que a gente tem que aplicar primeiro, aquilo que nós temos que fazer primeiro, né? São as etapas de um trabalho psicopedagógico institucional, que lida com a aprendizagem. E dentro das provas projetivas, você vai acabar utilizando. É por isso que eu trago, mesmo que a gente diga assim, mas a epistemologia convergente é utilizada muito mais na clínica, mas na institucional também é. Porque você vai sugerir as atividades, você vai estar sugerindo para o professor, para a escola ou para os pais estarem ali fazendo. Mas para que haja, né, eu tenha que saber, até porque o tipo de atividade que vão ser pensadas, né, uma das atividades básicas para a criança, principalmente para estar trabalhando alguns conceitos, o conceito de conservação. Vamos lá. Uma das coisas que temos que, para trabalhar o conceito de conservação, que é utilizado, na verdade, são os jogos, né? Vocês conseguem lembrar aí algum tipo aí que vocês possam estar trabalhando o conceito de conservação? Não consegue lembrar? Mas então vamos lá. O que nós podemos dizer? Um dos conceitos de conservação nós temos dentro dos jogos, né? O que é mais utilizado principalmente com as crianças dos anos iniciais, né? É o mesmo copo, ele tem a espessura diferente. Então, se ele tem essa espessura diferente, mas ele tem a mesma quantidade, você começa a trabalhar com a criança essa relação. Será que o volume ele aumenta ou diminui de acordo com o recipiente? Será que um recipiente maior, quando você trabalha com um outro que é estreito, ele tem mais? Então, quando você começa a trabalhar e mostrar para a criança essa relação de tamanho, de quantidade, e aí você precisa estar avaliando, estar verificando. Então, a conservação, sabendo dela, eu tenho a necessidade de apresentar para a criança dentro desses 3 processos: assimilação, adaptação e acomodação. Então, dependendo desses 3 processos e sabendo também a fase, até porque essa linha ela vem falando da questão dos estágios, a fase que a criança está, né? E dentro de cada fase, eu vou procurar jogos que eu possa
aplicar, fazer. Então, aí a gente diz assim, mas a psicopedagogia, hoje, ela já tem muitos jogos, mas eu posso criar como psicopedagoga? Pode, você consegue fazer a aplicação e você consegue colocar cada uma dentro desses estágios, se você percebe que a criança ali, ela realiza, né, essas atividades, você consegue fazer também o controle das etapas, até porque dentro das provas projetivas, nós precisamos entender que existem 3 níveis, tá? Se eu for aplicar uma prova, essa é uma de conservação, tem os níveis, né? O primeiro nível é onde a criança ela mostra que não conserva a ideia, né? A questão do volume de água de acordo com o recipiente onde está. Na primeira, para ela, a questão do tamanho, né? O recipiente, ele, por mais que ele seja estreito, mas ele seja comprido, para ela ali vai ter mais água do que daquele outro em que ele é mais largo, tem a mesma quantidade de água, mas visualmente parece que tem menos. Então, essa criança, né, ela não conserva. Já a segunda, que é o segundo nível, que é em o intermediário, acaba acontecendo lá por volta dos 10 anos, a criança, nessa etapa, já é normal que ela consiga ter essa ideia de conservação. Mas quando você aplicar as provas piagetianas para ele, e ele não conseguir fazer, ele não tem uma relação, né? Ele não consegue justificar com firmeza se existe o mesmo volume de água, mesmo que sejam recipientes diferentes. Agora, quando está assim, o terceiro nível, como eu falei, são 3 níveis, né? No terceiro nível, já apresenta conduta de conservação. Então, o que a gente pode dizer com isso? Que a criança ela já demonstra a noção, ela já consegue. Então, ela passou para essas 3 etapas que Piaget coloca, tá? Aquelas 3 etapas anteriores: acomodação, assimilação e assimilação, adaptação e acomodação, tá bom? Então, lembrando que é preciso passar por esses níveis. A criança, ela para de ter aquele jogo ou jogos que remetem a cada uma das etapas a partir do momento que ela já passou pelos 3 processos e você verificou que ela tem êxito, que ela teve a ideia de conservação. Então, todas as provas piagetianas passam por esses 3 passos. E é essa contribuição, tá? Cada um desses estágios que nós temos, né? Nós podemos verificar assim, uma característica mais forte. No estágio sensório-motor, né, que é de 0 a 2 anos, nós sabemos que aí são os reflexos ainda, a criança está ali, ela está mesmo mais agindo por instintos, de acordo com a necessidade dela, tá bom? Então, os hábitos, tudo que ela precisa ainda é amparado por um adulto. Já no estágio pré-operatório, que esse de 2 a 7 anos, nós vimos aí que a maior característica é a linguagem e a criança ela já lá próximo de 6 para 7 anos, ela já tem essa ideia de conservação, sim, do passado e futuro, de antecipar o futuro, né? A comunicação da criança com o seu meio social é muito evidente, tá? Bom, dentro dessa, nós temos de 7 a 12 anos, né, que já é uma etapa que você precisa ver que quando aí já entra aqui a maior parte, a influência da contribuição da teoria de Freud, né, a questão da memória, né, o que está relacionado com a memória, o afetivo, aí entra essa questão cognitiva, a percepção, porque nessa etapa de 7 aos
11 ou 12 anos, a criança ou adolescente, ele já consegue trabalhar, elaborar jogos mentais, né? Ele já está numa fase que ele já é possível fazer isso. Mas para que ele faça, né, quando chega nessa etapa, aos 12 anos, 13 anos, não consegue, ele vai precisar dessa intervenção, de exercícios, de atividades que você, enquanto psicopedagogo, pode fazer para que ele tenha a compreensão de determinados assuntos. Bem? Já no formal, que é dos 12 anos em diante, né? Esses daí a gente já sabe bem que ele já faz, né, todo um desenvolvimento mental, ele consegue operacionalizar as 4 operações de forma mental, até muito mais, tá? Ele consegue também, tirando a parte da rebeldia, que é característico, ele também tem nesse estágio o processo de maturação. Tem uma mudança de interesse também, isso daí é importante frisar, porque nessa parte, principalmente já no estágio operacional concreto, o adolescente ele perde o interesse pelas questões educacionais e alguns pais começam a dizer que os filhos estão com problema e, na verdade, não. É só uma situação momentânea, até porque ele está mudando de fase e aí ele tem outros interesses. Por isso que, quando vocês forem fazer a intervenção, ter o cuidado também com essa parte, a questão da idade, o grupo a qual a criança que vai estar ali, porque vocês vão pensar atividades próprias para aqueles que têm, né, uma certa idade, tem uma certa linha, vamos colocar aí, o assunto que precisa ser trabalhado, você pode estar trabalhando em conjunto. Tá bem? Deixa eu agora passar aqui, ainda falando dessas provas projetivas, que eu não estou recordando agora se está no material em si, mas eu quero mostrar aqui para vocês um slide. Dentro desse, um slide não, um vídeo, para que a gente possa compartilhar aqui. Deixa eu parar aqui para mostrar aqui para vocês. Tá? Para ter uma ideia da questão das provas projetivas de Piaget. Tem? Esta é a prova número 5, conservação de peso. Milena, o que você está vendo na mesa? Uma balança. Uma balança. E quantas massinhas você está vendo? 2. Você acredita que elas são do mesmo tamanho? Sim. Você acha que elas pesam a mesma quantidade? Sim. Por quê? Porque ela tem a mesma quantidade de massinha. Vamos colocar na balancinha para ver se realmente pesam a mesma quantidade. Coloca a tua. Isso. Se a massinha amarela fosse mais pesada, o que aconteceria com a balança? Ela baixaria. Ela ia baixar de que lado? Do lado amarelo. Isso, muito bem, Milena. Agora vamos tirar. Veja só. Se eu pegar a minha massinha e fizer uma pizza, faz, amor. Faz uma pizza com ela, com a minha massinha. Isso. A minha virou uma pizza. Você acredita que a minha pesa mais ou menos que a amarela ou pesa igual? Pesa igual, só muda
muda o formato, que ficou o formato de uma pizza. Perfeito. Vamos transformá-la em bolinha novamente. Isso. Elas pesam igual? Sim, E se eu transformar essa numa salsicha, qual vai pesar mais se colocarmos na balança? vão pesar a mesma quantidade, Por quê? porque só muda o formato. Perfeito. Obrigada, Milena. Deu para verificar que essas atividades nós conseguimos vê-las, né, fazer dentro de sala de aula com os nossos alunos, né, quem está da área da educação. Quem não é da área da educação, mas certamente já passou por alguma dessas etapas, principalmente quando nós juntamos, né, alguns materiais de EVA que trabalham essa relação de tamanho, cor, a classificação. Então, as provas piagetianas, elas são 10. E essas provas projetivas, elas vão mostrar assuntos, principalmente que estão relacionados à área de matemática, tá? Vamos continuar aqui a explicação do material. Se tiver alguma outra situação, pessoal, continuem aí, mas falem, tá? Que aí nós vamos fazendo a pausa que é necessária. Bom, aqui. A contribuição, né, dentro da epistemologia convergente, segundo a linha psicanalítica de Freud, né? Como eu falei anteriormente, né, é necessário que seja considerado, né, aspectos como o emocional, o cognitivo, né, da percepção da pessoa, do cliente que está ali. Eu vou ter que ir para levar, além de levar em consideração, eu vou ter que dar uma detalhada, né? Uma atenção maior, porque o que estão por trás? Todo o aprendizado ele se dá a partir do momento em que eu tenho interesse, né? E quais são esses interesses que estão envolvidos? E um dos pontos centrais, quando é feita a junção dessas 3 linhas, né, eu vou estar querendo aí ver como que se dá essa questão da percepção mesmo, como que o outro ele acaba ali manifestando, através de uma atitude, um desejo do inconsciente dele. Por isso que é importante ver o que o outro tem como desejo, como ele é visto, como ele é cobrado, né? Dentro do meio em que ele está. Né? Qual é a relação de determinada situação, né, que está ali, a afetividade? Qual é a afetividade? Nós sabemos bem que para aprender eu preciso ter uma relação com o outro precisa querer. Primeira das coisas, da motivação, querer. Mas ele tem que ter um afeto por aquilo ali, senão ele não vai conseguir. E a charge aqui demonstra muito isso, né? A questão dos traumas que nós trazemos para a nossa vida, e ela acaba interferindo em tudo. Que é um dos pontos, né? Aqui, eu acho assim, para alguns vão até entender, nossa, achar essa charge bem complicada, mas ela se aplica muito bem a essa parte afetiva, né? Achei minha lista de resoluções para este ano e vi que não concluir o primeiro item. Aí Freud, né? Aquele sobre ganhar a minha aprovação? E o filho responde, e o segundo item também, matá-lo. Olha a questão, né, do inconsciente, mas ao mesmo tempo não é o matar
de matar em si, é porque a aprovação aí é muito difícil, né? Então, Freud responde, né? A tensão entre as exigências da sua consciência moral e os desejos do ego de acabar comigo, você sentia como culpa e isso te impedia. Ou seja, como ele não conseguiu o primeiro aprovação, ele queria matar, mas ao mesmo tempo ele sabe que diante da sociedade não é possível, mas isso daí é passado. Que entra depois a de Rivière. Por quê? O meio ele vai determinar, porque por mais que o teu cliente ou aquele que procura o trabalho do psicopedagogo, ele sabe que, por mais que ele tenha vontade de determinadas coisas, mas socialmente aquilo ali não é possível, tá? Então, o filho sai ali com as suas frustrações, né? Porque o terceiro item era não sentir culpa, mas o meio ele não permite isso. A sociedade, aquilo que é certo, aquilo que é errado para a gente, né? Aquilo que é errado ali para o meio, que é possível ou não de acontecer. Tá? Então, vai levar em consideração exatamente isso. Por isso que dentro dessas linhas, né, tem algumas... eu já tive alguns alunos que disseram assim, olha, eu não gosto dessa epistemologia convergente porque eu tenho um problema muito sério com Freud. Não gosto do trabalho dele. Mas a questão não é do gostar do trabalho de Freud, mas sim vermos a contribuição, porque aonde que nós podemos encontrar essa contribuição aí? É a percepção, aquilo que a criança ou o adolescente ele está absorvendo do meio social a qual ele vive, aquilo que ele vai ali demonstrar, porque são essas três partes que vão ser evidenciadas por vocês. E não esquecer a percepção, a afetividade e a memória. Por quê? Por que, no caso, o filho de Freud queria matar o pai? Tudo está atrelado com o primeiro, que ele queria a aprovação, mas ele sabe que a aprovação do pai é muito difícil. Então, os desejos, nesse caso, ele influencia dessa maneira, né? São os desejos que nós temos, mas ele esbarra exatamente naquilo que é o social, ele esbarra na exigência do outro, daquilo que o outro tem para também nos oferecer. Uma das coisas que aqui a gente precisa levar em consideração é os desejos dos pais, por isso a questão da charge também. Né? Os pais, eles projetam nos seus filhos um desejo imenso que esses filhos sejam os super filhos. Tá? Eles acabam não aceitando nenhuma, digamos, nenhuma falha, que ele seja menos, ele sempre tem que ser mais. Né? Ele tem que ser um melhor filho, o melhor de todos os filhos da família, ele tem que tirar a maior nota. Então, ele sempre tem que ser o mais. E quando não acontece isso, há também uma manifestação pelos pais da desaprovação, da tristeza, mas ela vem em forma de desaprovação. Está errado. Né? E começa a falar e o outro que está ouvindo, né, ele vai tendo esses traumas, né, a questão traumática, mas ela vai afetar, vai se manifestar, está presente na parte da afetividade. Ela quer sempre atender os desejos dos pais, mas ela entra em conflito com ela. Ela entra em conflito com ela porque, mesmo que ela queira atender os desejos dos pais, mas ela acaba acreditando naquilo que os pais colocam quando ele não atende os desejos de ser o melhor, e isso vai gerando um conflito interno, que são os traumas que entram aí e que, logicamente, afeta a afetividade, a questão da percepção e, principalmente, a parte da memória, né? Ele perde o interesse, então ele acaba não guardando determinadas informações. Já, né, colocamos aí a psicologia social de Pichon-Rivière, né, que ela vem fazendo essa contribuição para estar
verificando o meio, como o meio ele traz, como o meio influencia a psicologia social, né? De como a teoria da psicologia social ela faz com que nós tenhamos os desejos dos demais. Olha só, como eu falei para vocês, né, a questão dos desejos dos demais, que é dentro do nosso trabalho, da nossa família, que esse foi o exemplo da questão dos filhos. E aí eu tenho assim o meu particular, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês aí com relação aos desejos de vocês, que vocês acham que é influenciado pelo meio, pelo grupo, que vocês receberam do grupo, que é para atender o grupo. Pode falar, Sheila? Eu falei na última aula aquela questão do que eu tenho maior vontade, olha, por incrível que pareça, acabei de abrir acabei não, logo antes de começar a aula, eu abri aqui um grupo de WhatsApp e mandaram o edital de uma faculdade para mestrado e doutorado, né? E aí eu já fiquei aqui, a minha mente já veio aquele negócio, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E do eu preciso fazer é que é aquela... Eu me autocobro, porque todos os 5 colegas, 4 já são doutores. 4? Parece que 4 já são doutores. E aí eu já fiquei assim, só de ver a mensagem, o edital, eu digo, tu tens que fazer e tu tens que passar. Preciso fazer. Ó, já muda até o discurso. Quando eu vi o edital, eu já fiquei com aquela questão, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E digo que é uma questão pessoal. Mas no início foi o grupo que motivou. Porque eu também penso no grupo dizendo assim, eu quero ser, né, eu quero continuar sendo a 5, né, tendo pelo menos pertencendo àquele grupo. Sheila? Vou puxar agora por vocês. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Ciara, tudo bem? Oi, Tarsi. Demorei para chegar, mas eu cheguei. Que bom. Professora, falando da minha vivência, a maior questão em relação a isso é o tal do concurso público, por causa da geração dos meus pais. Então, nada vai dar certo se você não passar no concurso público. E daí a gente sabe que é uma grande convicção da geração deles, né? Mas até hoje eu recebo mensagens do meu pai assim que abre um concurso e aí falando, olha, faz concurso, tem que passar, é a única coisa que ele consegue dizer. Então, com certeza vem muito mais da geração dele do que da minha vontade, a minha necessidade. Olha que legal, que interessante, né? Essa cobrança que eles fazem com a gente. Esse é um exemplo da Tassi. E Sheila? Oi, professora. Você tem Então, alguma... eu acho que a família, né, acaba cobrando muito e até a própria sociedade, né? Uhum. A sociedade enxerga... eu consigo enxergar até com mais respeito, né? As pessoas que eles acham que estão ocupando cargos que são bem remunerados, que dão uma certa estabilidade, mas eu não tenho problema com isso, porque ninguém me cobra, até porque eu não dou essa liberdade, né, para ninguém me cobrar. E eu estou de olho em um concurso público, que nem é aqui em Brasília, que é na nossa área de psicopedagogia, mas para isso eu preciso fazer uma extensão para complementação em pedagogia, né, porque eu não sou pedagoga, e porque é um cargo bom e eu vejo grandes possibilidades assim de passar. Estava dando uma olhada no edital, nas matérias e vi que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas para tentar mesmo, porque eu, por exemplo, eu comecei a ganhar mais financeiramente falando e até em questão de tempo, quando eu comecei a trabalhar informalmente. Quando eu comecei a fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer, porque, graças a Deus, né, Deus me deu muitos dons.
Eu sei costurar muito bem, eu sei dirigir muito bem, eu sou técnica de enfermagem, e graças a Deus, tudo que eu vou fazer, eu me dedico e eu faço muito bem. E depois que eu comecei a trabalhar por conta própria, eu tive mais tempo para os meus filhos, e financeiramente falando, eu comecei a ganhar muito mais também. Então, às vezes eu vejo as pessoas olham com um pouco de desdém, né? Quem sabe fazer tudo e quem sabe se virar. Existe, sim, essa cobrança, eu acho que da sociedade. Mas eu não me importo, não. Eu não me importo, e da família, graças a Deus, eu não tenho essa cobrança, não. Bem Porque, tranquilo. exatamente, se dá porque você, como você disse, você se dedica e acaba fazendo bem, né? Fazendo bem e Exatamente. teve um Exatamente. retorno. Eu E, não, eu não faço nada mal feito e nem pela metade. Se eu me propor a fazer, eu não vou dormir, eu não vou comer, mas eu vou fazer. Ou então eu não pego para fazer. Se eu ver que eu não vou dar conta, eu digo que não dá e tá tudo certo. olha, que bom, hein? Que bacana. É, já são raras as pessoas que a gente encontra com essa determinação e autoconhecimento, né? Principalmente a questão do autoconhecimento, saber. Porque, como diz a linha da psicologia social, o meio, ele influencia, ele acaba determinando algumas de nossas atitudes e o que é nosso e o que é do outro, né? Esses são alguns pontos que a gente precisa verificar, e é por isso que as técnicas, né, as aplicações de cada uma dessas atividades, vamos colocar assim, que são características que são próprias da psicopedagogia, né, a aplicação da anamnese, da EOCA, né, e outros tipos de avaliação. Então, cada um desses vai estar identificando uma situação. É por isso que, quando nós utilizamos, para verificar onde está o desejo, de fato, são questões da criança ou do adolescente, ou são questões mesmo que está relacionada à família, ao meio, né? Está relacionado à parte afetiva, às frustrações dele, né? Ou aquilo que foi acarretado, porque acaba acontecendo. Eu sei que eu estou falando disso, mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo assim, aqui do lado, um dedo apontando, né? Aquilo ali, olha, a autocobrança, né? Essa cobrança, assim, excessiva. Mas exatamente também a gente tem esse receio. Agora, quando a pessoa tem toda essa habilidade e acaba mostrando para o outro, olha, eu consigo, independente do teu desejo ou de qualquer um outro, eu consigo. Aí a gente já fica muito mais tranquilo. Até porque, quando ele coloca, né, a psicologia social, que ela diz que são os meios que acabam influenciando nesse sujeito, que ele é único, ele acaba se tornando único porque ele vai pegar do outro, principalmente daqueles que estão mais próximos a ele, e daquele que digamos, que tira para implicar, né? Para aquele que é diferente, que instiga a gente. Então, são essas pessoas do meio que acabam nos influenciando de alguma maneira. E desses pontos de influência, né, que nós encontramos dentro da linha é exatamente essa parte que reflete em nós esse desejo de atender, de alguma maneira. Olha só, mesmo que você seja muito habilidosa, mas você coloca assim, mas é um desejo seu, mas vamos lá. Mas essa parte do concurso, né? Porque nós crescemos aprendendo que concurso ele te dá aquela estabilidade, né? Ele dá uma certa estabilidade e daí para frente você precisa
ser concursado para estar mais tranquilo, e depois você pode continuar fazendo os teus trabalhos, tendo a tua autonomia de salário, né, ou agregando mais, mas pelo menos assim, a gente passa a ter assim, uma certa tranquilidade quando você tem algo mais certeiro. Tá? Se Prof, você quer falar? eu quero falar porque eu não estava assim fazendo uma crítica. Eu sou concursada hoje, eu sou professora da rede pública. Mas o interessante é a gente analisar até que ponto eu teria tido essa motivação, até que ponto... Igual meus alunos que dizem com 6 anos de idade, eu vou ser juiz. Aquela motivação está vindo dele ou é do meio, da família? Então, era só para a gente fazer essa leitura, porque eu sei que o meu pai me influenciou muito nesse processo. Então, eu falando como experiência de vida mesmo. Não, mas a mesma coisa acaba acontecendo também comigo com relação a ter um concurso. E é assim, acaba acontecendo mesmo, né? Eu queria ter muitas habilidades, assim, eu fico pensando, até hoje ainda não descobri o meu talento, né? Eu acho que eu sou uma pessoa sem talento, né? E fico procurando, e eu vejo as pessoas, eu digo assim, muitas das vezes eu digo, nossa, foi tão injusto comigo a natureza, cadê o talento? Tem tanta gente que vive do talento, né? Ó, é capaz de desenvolver as coisas. Mas... Professora, engraçado que agora você me fez refletir, né? Porque eu não me sinto cobrada por ninguém, como eu disse, mas eu comecei a pensar se eu não cobro as pessoas, porque eu tenho uma irmã de 29 anos que é funcionária pública, ela é militar, e ela não teve outro emprego na vida, porque eu não deixei. Quando ela terminou o ensino médio, eu falei, não, vai estudar para concurso, eu vou pagar para você. Eu paguei 4 anos de cursinho para ela, ela queria desistir, eu falei, não, vai desistir não, enquanto você tiver idade, vai fazer. E ela passou na última chance dela, porque ela só passou porque era ano de Copa do Mundo, e adiantaram a prova, senão ela ia completar os 24 anos, não poderia mais. Eu falei que tinha que ser aquele ano, né? O ano dela. E a minha irmã de 22, eu estou fazendo a mesma coisa. Não, vai trabalhar não, senão você vai pegar gostinho do dinheiro e você não vai passar no concurso. Aí eu acho que eu faço essa pressão nelas. Mas eu acho que é por proteção também. Acho que quando a gente gosta muito de alguém, a gente quer proteger. E por mais que eu não seja funcionária pública, a gente tem, que é mais velha, a gente tem aquela ilusão, né? Às vezes, de que, não, eu sou mais forte, eu sei me virar, eu sei fazer tudo, mas o outro não, o outro é mais frágil, né? Quando você ama alguém, ela te passa aquela sensação de fragilidade, que você tem que proteger, que você tem que dar estabilidade. Então, eu não me sinto cobrada, mas olhando dessa perspectiva, eu acho que eu faço isso com as minhas irmãs. Certamente acaba acontecendo, né? Sim. E é uma Mas, das coisas... por outro lado, é muito gratificante, assim, ver que elas estão muito bem, né? Vivem muito bem, são independentes, e saber que eu fiz parte disso é muito gratificante, é muito legal. Isso é bacana, porque tem uma história por trás, né? E tem um cuidado, Sim, tem um afeto de alguém porque está ali. Então, é preciso considerar cada um desses pontos, porque por mais que diga assim, não, será que é cobrança? Não fazem comigo, mas é cobrança de uma parte. E, na verdade, não, você está simplesmente, além dessa parte afetiva, olha, que já iria explicar, era as contribuições de Freud para a tua postura, né? A afetiva, o que está ali envolvido. sim. Então, o que está envolvido é isso. E acaba acontecendo com quase todos, né? O afeto, mas nós sabemos também que o afeto, ele acaba gerando um grau de cobrança bem maior, porque, né? Se bem que hoje em dia, aí eu vou à tua defesa ao mesmo tempo, tá? Se a gente não cobrar,
é capaz de relaxar e depois... É verdade, é verdade. É uma geração muito tecnológica, que se a gente não ficar ali cobrando, eles acabam se distraindo, né? Porque são muitas distrações legais, né, que tem hoje em dia. Eu vejo minha filha de 13 anos também, eu tenho que ficar no pé o tempo todo, porque apesar de ser muito obediente, de ser estudiosa, se eu não ficar em cima, eu vou perder para o eletrônico. Então, a gente tem que cobrar mesmo. Exatamente. Então, se não fizer isso, aí nós temos que ver. Agora, o que extrapola, né? Que é o que leva, né? Essa parte afetiva, o que extrapola, o que vai além, né? Que o que já causa o desconforto no outro, que já gera o trauma. Esse até quando você está dando suporte, que está indo tudo bem, como a Tassi hoje, como ela colocou, né? O pai serviu de exemplo, eles que cobravam, mas deram o suporte para isso. O ruim é quando você é cobrado em excesso, não tem suporte, é por tua conta, e você precisa dar conta daquilo ali que é para atender o desejo de alguém. Isso aí vai gerando os traumas, com certeza vai afetar em vários aspectos da vida, não só nesse lado, né, da questão da aprendizagem, mas vai afetar em vários outros. Então, é essa parte aí que o meio, né? Essa relação. Então, é preciso ver, olha, como que acaba acontecendo. O sujeito independe do aspecto que ele esteja. E aqui, essa imagem, ela vem trazendo as dimensões e a ordem, né? A questão dos objetivos, aquilo que a pessoa quer, a organização social e aquilo que está também atrelado à influência de cada um deles. Um dos exemplos aqui, uma das situações que ele é um sujeito que ele precisa, a partir do momento que ele vivencia essas experiências de cobrança, de sugestões, de exemplos, né? E também de vivências ali do meio, o que faz? Ele vai começar a pensar de acordo com o que está ali no meio. Para isso, ele já vai articular formas para atingir o objetivo que aquele meio está socializando, né? Então, o grupo aí a gente consegue perceber que o grupo propiciou um aprendizado para esse sujeito. O mesmo que seja através da cobrança, mas tem a parte do aprendizado, né? Que se deu através da comunicação, ele também reteve aquela informação, ele considerou que aquilo ali é pertinente para ele, então ele vai adotar, ele vai tomar para si. Por isso que muitas das vezes falamos assim, olha, fulano, você está convivendo tanto com outro que você agora se parece com eles. Você está se parecendo com a questões mesmo, principalmente com a questão do comportamento, mas tem também, claro, que aí já é um outro aspecto, tem também o pensamento de contravenção. Existem casos que, quando é levado para a psicopedagogia, principalmente na fase da adolescência, naquela etapa que ele está saindo entre 12 a 14 anos, que ele está na fase rebelde, que ele quer se desvencilhar da figura do pai, da mãe, que ele quer ser um sujeito único, só ele ali para estar, né? Ele começa a agir diferente. Ele começa a agir sempre do contra. E aí é preciso identificar do que é, do que não é a ação. Tá? Bom, vamos para mais uma aqui. Uma das situações que nós precisamos considerar que a epistemologia convergente ela é sociointeracionista, como nós vimos. Se participamos de um meio, de um grupo, nós temos alguns pontos de troca, né? Dessas trocas de informações. Bom, dentro dessas trocas de informações que nós colocamos aí que ajudam na nossa conduta, né?
que o psicopedagogo ele vai estar levando em consideração, principalmente por conta de ser, ele está ali fazendo também, ele está deixando a marca dele no outro, é que Weiss ele coloca, né, que Weiss, dentre as muitas falas que tem na obra de Weiss, principalmente quando se trata da aplicação da psicopedagogia, ele fala que o sujeito, né, ele é, sim, esse somatório, né, mas ele é também o resultado daquilo que ele interage, com o objetivo dele, com aquilo que ele interage. Então, é preciso fazer com que a pessoa ela passe por vários momentos, tá, de interação. Ela não pode somente ter só uma oportunidade para conhecer determinadas situações. E aí ele leva para a questão das sessões mesmo. É preciso que sejam aplicadas várias provas, né, principalmente as piagetianas, que ele vem colocando isso, está no nosso material, que é preciso testar. Eu não posso simplesmente chegar a um relatório e dizer que é aquilo sem ter passado por outras técnicas. Daí é importante a gente considerar essas situações. Bom, como eu falei para vocês, né, principalmente ainda trazendo um pouquinho, e que está escrito lá no material da apostila, e ao mesmo tempo, deixa eu mostrar aqui para vocês, que são as etapas, né? Dentro das etapas que eu coloquei dos níveis, quando nós vamos trabalhar assimilação e adaptação, dentro dessas etapas, eu preciso considerar 2 pontos, aliás, os 3 pontos, né? Vou lá. Cada vez que eu aplico uma técnica projetiva, eu tenho que perceber, né? Sempre voltando. Primeiro nível, se há ou não, né, a ideia que aquela técnica projetiva traz. Nós temos, dentro dessas técnicas projetivas, aí, que são 10, não estou lembrada agora aqui de todas elas. Não sei se vocês estão conseguindo me ver aí. Eu acho que, sem querer aqui... Sim, sim. Tá. Mas estão conseguindo ver o slide? Ou não? Não, o slide sumiu. Sumiu? É isso. Agora, já voltou a aparecer, né? Já sim. Que bom. Sem querer aqui, eu fui tentar mexer aqui para ver se eu conseguia encontrar aqui para vocês e acabou sumindo. Bom, esses conceitos básicos da psicopedagogia. Dentre eles, como eu falei para vocês, de cada vez que for aplicar uma técnica, eu preciso ver os 3 níveis. Se há ou não, se está atendendo, se compreendeu pesos e medidas, se tem, se ele atingiu aquele nível, mas é preciso reforçar mais uma vez, até ele atingir. Então, é preciso fazer as 3 vezes. A criança precisa passar pelos 3 passos. Não só a criança, mas como também o adolescente, teu cliente de uma forma geral. Há uma necessidade, né, e lá está no trabalho, há uma necessidade de fazer o confrontamento entre a anamnese e as técnicas projetivas. Tá? É preciso que você faça isso, porque se você não fizer, você pode preparar um relatório com algumas falhas, emitir um parecer com falhas, e isso daí é que não é muito bom para o resultado do teu trabalho, principalmente daquele que vai estar lá executando, porque quando você fizer o teu parecer e que você montar uma relação de atividades a serem feitas tanto em casa quanto na escola, pode acontecer algumas situações aí não muito agradáveis, porque
né, o cliente ele vai acabar deixando, ele vai perder um interesse, vai ficar uma falha, não é bom. Então, por isso, é importante que, no momento de devolver, né, para a família o resultado, é preciso que você tenha essa atenção, aplicar outras técnicas, do máximo que você puder. Bom, vocês ainda lembram a questão mesmo do tempo, né? De quanto a gente deve ter em cada sessão para que o teu cliente não perca o interesse, tá? Espero que vocês ainda lembrem. Se não lembram, é de 45 minutos a no máximo 50. Não é interessante alongar, né, para isso, porque senão vai gerar problemas também. O desinteresse, a agonia, a não ser também que você tenha conquistado a parte afetiva, quando a criança chega lá com essa necessidade de atenção e você começa a dar atenção para ela, então o que acontece? Vai acontecer dela querer ficar mais tempo com você aí. Ela vai querer ficar para executar as atividades e, ao mesmo tempo, para resolver, né, alguns aspectos atrelados ao afetivo. Nutrir, né? Tanto resolver, mas pelo menos atender uns desejos deles, tá bom? E quando comunicar o resultado? Uma das recomendações, principalmente de Rocha, né, que ele vem falando, essa devolução, ela precisa, sim, ser feita no primeiro momento com uma comunicação, essa comunicação ela precisa ser verbal para a família, aquela questão do olho no olho, né, fazendo com que ele possa sentir que você se interessou realmente pelo caso. Eu sei que aí vocês, né, não teriam problema quanto a isso, porque primeiro que tu está lá dando, né, falando com o pai que está interessado, com os pais que estão interessados em saber como podem ajudar o seu filho, seu tutelado ali. Então, essa comunicação, ela precisa ter alguns aspectos, principalmente dos aspectos afetivos, né? Você também precisa manifestar esse cuidado, porque senão o outro, dependendo daquilo que você vai comunicar, ele vai receber com resistência. E com resistência, você não vai ter o teu trabalho atendido. Quer dizer, você só identificou, emitiu um parecer, né, colocou lá uma devolutiva, mas essa devolutiva não vai ser atendida porque foi de encontro com aquilo, a maneira da comunicação utilizada foi de encontro com aquilo que os pais não esperavam ouvir. Eles querem exatamente que tudo que esteja relacionado ao filho dele, que seja utilizada uma linguagem adequada e compreensível da situação em si. E isso serve, claro, para todos nós, né? Independente da situação, nós queremos ser compreendidos dentro daquilo que nós estamos trazendo ali. Um dos exemplos, eu tive uma situação para comunicar a uma mãe que a filha, ela tinha os comportamentos de DI e a mãe não aceitava de forma alguma que ela tivesse esse comportamento. Aliás, que fosse falado, né, e o comportamento, ela dizia mesmo que era falta de paciência dos professores para ensinar, que a filha dela aprendia assim e que ela não aceitava. Então, conversar com essa mãe foi assim foi preciso várias situações, apresentar para ela, mostrar essa questão da memória, dizer, né, com muito jeito, mas foi preciso dizer o que a filha dela aprende, mas de outra maneira. Ela não iria aprender tudo aquilo que ela também entendia que fosse do nível. Aí foi mostrado que a questão do interesse dela era outra, uma série de situações, mas foi bem chocante. Essa mãe, ela não aceitou muito bem, ela teve os estágios, né? Aquele de resistência, do que seja,
dentro do estágio de negação, nesse estágio de negação mesmo, não é possível, tá? E do outro já de aceitação. Primeiro que ela não, o primeiro estágio, quando ela não, ela tem essa resistência a qualquer que venha apontar que o filho ali é diferente, né? Depois o outro já comunica e ela diz que não, continua dizendo que não, 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 e o de aceitação é quando ela começa realmente ela passa a aceitar, na verdade, quando essa comunicação é feita com esse cuidado, né? Quando é tido um trato mais adequado com a situação dele. Então, daí é preciso ter, tá? Então, até aí está compreensível? Sim, professora, ontem, né? Anteontem, eu tive uma reunião no colégio do meu filho para perguntar como está a evolução dele, né? Se elas precisam que eu faça alguma coisa diferente em casa. E elas estavam falando justamente desse processo de aceitação dos pais. E eu disse para ela que cada vez mais, como mãe, como profissional, eu vejo que a gente tem que falar sim e procurar falar com todo o jeito do mundo, porque como eu já estive dos dois lados, esse processo de negação dos pais acho que é inevitável. É um sentimento assim que toma a gente de uma maneira que a gente não tem como evitar. E a gente, por vezes, começa a sentir até um pouco de raiva de quem nos alertou. Inicialmente é assim. A gente sente raiva da pessoa porque você acha que a pessoa está vendo coisa onde não existe, e você sabe que existe, você também está vendo, mas o processo de negação é muito grande, porque é muito doloroso, né? É dolorido, é difícil aceitar, mas se os pais não forem pulando essas etapas e não passarem pelo processo de negação, viverem o luto, né? Porque a sensação é essa, porque ninguém quer ter um filho especial, então a gente passa por um luto muito, muito difícil mesmo, é profundo, e ir atrás do que seu filho precisa e aceitar é libertador, sabe? É libertador de verdade, porque não só a criança começa a evoluir, mas a família começa a viver de novo. Porque quando a gente não aceita, parece que a nossa vida fica em stand-by, você não caminha, né? Você fica esperando algum milagre acontecer. E se a luzinha não acender e você perceber que não acontece milagre, que você tem que ir atrás, é muito difícil. Eu conheço algumas mães lá que elas falaram, seu filho é autista também. Eu falei, Aí ele faz terapia onde? Eu perguntei. Aí ela ficou até um pouco agressiva, falou assim, ele não precisa de terapia, não. Ele não faz nada, ele não precisa. Né? Então, acho que eu senti assim, mas eu me vi nela, então eu não me ofendi, porque eu sei o que ela está passando, em qual estágio ela está, né? E a escola está querendo fazer uma palestra com os pais de crianças especiais, porque eles estão vendo que o número de crianças que fazem terapias, que realmente têm um acompanhamento, é muito menor do que os que não têm nada, só deixa para a escola. Aí a escola me convidou para eu falar com os pais. Falaram, Sheila, a gente acha que vai ser perfeito, porque é uma mãe falando, né, do seu filho. E assim, o meu filho sempre estudou nessa escolinha desde os 3 anos, dia 15, agora ele faz 7 anos. E assim, se pegar a professora lá do jardim, a primeira professora e a última agora, vai parecer que elas estão falando de crianças diferentes, que não é a mesma criança, porque o João evoluiu demais, demais, demais. Mas foi só depois da aceitação e que a gente foi atrás de ajuda. Mas é muito difícil. São processos, assim, são etapas que a gente vai vencendo. E até hoje, assim, quando a gente, tipo, vai pegar uma permissão de estacionamento, quando vai fazer a identidade, você sente aquela pontinha, assim, mesmo depois aceitando, tudo um processo, mas a gente tem que ir vencendo, porque não adianta, né? Senão a gente não sai do buraco
onde a situação acaba enfiando a gente. Mas é complicado. Mas eu vejo, assim, eu agradeço muito a professora que me alertou. Mas se eu não disser que lá no começo eu fiquei com uma pontinha de raiva dela, eu vou estar mentindo. Porque a gente fica assim, apesar de saber e de ver que tinha alguma coisa errada, foi esse sentimento que eu tive por ela inicialmente. O meu marido, então, foi pior ainda, né? Mas é a importância de se falar sim, mas da gente ter todo o cuidado de como falar, né? Porque de qualquer maneira que a gente diga para os pais, eles vão sentir assim, algum sentimento ruim em relação a gente. Não tem jeito, não vão. Mas se a gente falar com um pouco mais de jeitinho, com o passar do tempo, eles vão ter um sentimento de gratidão por terem sido alertados, né? Porque é esse sentimento que eu tenho pela professora hoje. É exatamente essa questão da linguagem, né? Hoje, pelo menos essa mãe, que a filha, né? Todos no local, foi bem interessante porque no local onde eu fui, ela era vista como aquela assim, não, ela só está aqui, ela só é um número, vai passando, vai passando. E foi passando, né? Para essa mãe, o primeiro ano, para ela foi muito difícil, e depois eu comecei a falar, não, ela aprende, ela vai aprender, e você vai aprender. O que eu fiz com a mãe, nesse caso? Eu coloquei a mãe para ir fazer trabalho voluntário exatamente numa sala multidisciplinar. Quando ela começou a fazer assim aquele trabalho ali, um trabalho voluntário, ela estava fazendo, aliás, eu sugeri também que ela começasse a estudar, fizesse pedagogia, que era para ela entender, ela verificar a questão das aprendizagens, como seria possível ela ajudar outras pessoas a partir do exemplo dela, né? Que ela já fez aí, olha, o caminho dela foi o inverso, a filha já está quase adulta, tá que eu acho que agora uns 18 anos, mas mesmo assim, ela tinha, quando eu cheguei lá, ela estava com 17 anos, mas uma mentalidade assim de 6 anos. Tá? Bem difícil, falava o mínimo. E eu comecei a chamar a atenção da mãe para isso. Eu digo, olha, ela interage muito pouco. Você já reparou? Ah, não, ela só é tímida. Em casa ela é falante. E eu não conseguia entender isso. Eu digo, não é possível, né? A questão. Aí eu já era ciente que nesse momento os pais, eles enxergam, mas negam a ver, né? Eles veem, mas eles negam a enxergar, na verdade é essa. E daí eu fui mostrando. Quando ela começou a fazer esse trabalho atrelado também com o curso que ela começou a fazer, que ela percebeu, ela disse, no final, no ano seguinte, já no final do ano, ela chegou e disse assim, olha, hoje eu compreendo o que passa com a minha filha, o quanto eu também não quis ajudá-la, porque o fato de eu entender que ela era igual a todos, que ela tinha que aprender da igual maneira, e cobrava mesmo, ela exigia que a escola passasse a filha dela. Em nenhum momento ela se preocupou em que houvesse um aprendizado. Eu coloquei para ela, eu disse assim, olha, ela pode não ter todo o conhecimento que você deseja, mas ela vai conseguir chegar, pelo menos, a ter uma certa autonomia. Eu sei que já, quando eu saí desse local que eu trabalhava, ela já dizia assim, olha, minha filha vai fazer faculdade. A minha filha vai fazer faculdade. E aí eu dizia assim, mas ela vai fazer qual faculdade? Porque tinha que ser do interesse dela. Aí ela disse, não, ela vai ser professora, porque ela vai ensinar, olha só, ela começou a projetar outra coisa para a filha, que isso também gera na mãe as frustrações, porque a filha não iria conseguir
Não que fosse incapaz, mas que o processo dela é outro. Ela deveria estar investindo em outra forma, como eu disse assim, olha, como ela aprende por, tendo repetição, um trabalho que seja por rotina, que ele aconteça sempre do mesmo jeito, então esse daí é melhor para ela, que ele não mude tanto. Ser docente tem essa mudança, então não seria muito interessante que ela ficasse. Depois disso, eu perdi o contato, eu recebi só uma mensagem em qual ela dizia também que ela agradecia o fato de eu ter mostrado um caminho para ela que poderia ajudar a filha. E isso foi bem bacana, porque nós conseguimos visualizar saída para ela e ajuda, no caso, para a mãe, né? E para os pais, na verdade. O pai eu só tive contato uma única vez, mas a mãe era pelo menos 2 vezes no mês eu conseguia falar com a mãe. Ela vinha e trazia a parte dos avanços. Já quem não gostou foram os professores, tá? Aí, a ida na escola, eu pedia para ver as avaliações que eram aplicadas a ela. Então, tem todo esse cuidado, né? Porque o docente também ele precisa receber, porque, olha, vocês tanto o clínico quanto o institucional, vocês vão estar intervindo como mediadores na questão do ensino e da história que a criança traz, seja ela traumática ou não, seja por conta de situações adquiridas, tá? Adquiridas que eu digo sem ser o trauma. O professor, quando você, que é um institucional, o professor, ele lida com as questões da metodologia dele como um filho, não? Tem essa resistência. E quando você chega lá e começa a dizer, olha, com esse aqui você tem que fazer isso, isso, e dar as sugestões, ele também vai dificultar, ele pode dificultar o trabalho do psicopedagogo nisso. Então, quando você fizer um parecer psicopedagógico, que é em cima, você teve a anamnese, a aplicação da EOCA, né, fez as técnicas projetivas, a EOCA, como eu falei para vocês, é preciso ter aqueles... os objetos que lembrem as situações de aprendizagem, que levam situações de aprendizagem. Olha, um dos exemplos de situações de aprendizagem, né? Você chega, você vai verificar se a família ali interage com a criança com questões de histórias. Os livros, os contos, as histórias infanto-juvenil, os livros de infanto-juvenil que você disponibilizar na frente do adolescente, do pré-adolescente, se ele pegar e manusear e manifestar pelo menos o interesse de olhar, você já sabe qual é a relação que tem ali naquele meio. Então, você já começa a perceber que tem, não é só a curiosidade. A curiosidade, ela vai perpassar pelo fato dele colocar a mão, olhar a capa, folhear rapidamente, mas se alguém em casa faz as leituras de livro e serve como exemplo, uma ou outra folha, ele vai parar, ele vai se ater e vai ler. Dali você vê que ele segue o exemplo e já tem uma influência, o meio já exerce uma influência. Então, isso é importante observar, tá? Dentro de um parecer psicopedagógico. E tudo isso que você for fazendo, aplicando, é necessário que você coloque, né, para que seja apresentado, tá? Os responsáveis ou lá na instituição. É preciso estar em anexo. No nosso material escrito, lá vem um modelo de parecer psicopedagógico. O que vem? Os itens, né? A cada encontro que é colocado, a cada sessão que você fez, o que foi observado, que tipo de jogo que foi utilizado, qual foi a técnica projetiva que você utilizou naquele encontro, verificou se há ou não conservação do conceito, da ideia ali trabalhada por você, né? A forma como foi feito esse encontro, o que trouxe, né? O que ele trouxe também da família, como o outro está recebendo ele, porque a psicologia social, ela diz o quê?
que o meio ele faz essa interferência na semana. Se numa semana ele saiu da sessão demonstrando que ele estava interessado no aprendizado, naquele conteúdo, nas atividades que foram feitas, que eles levaram lá para você ver, principalmente que eles acabam levando o caderno. E aí a gente tem que ter um cuidado para que na sessão não seja... Tem alguns casos, eu já vi isso, já ouvi relato que tem casos de sessões psicopedagógicas elas serem confundidas com aulas de reforço, tá? Então, ter o cuidado quanto a isso. O que é uma sessão psicopedagógica, o que é uma aula de reforço? Porque os pais eles acabam entendendo que o psicopedagogo ele vai ajudar a responder às atividades. Teve uma situação dessa. Aí foi quando eu expliquei, não, o psicopedagogo ele vai vir fazer aqui são algumas atividades que vão ajudar a criança a reter, né? Ela tem interesse por aquele aprendizado, ela ter um conceito base para quando ele chegar na escola, o professor, o docente, ele consiga manter, né, ele consiga trabalhar em cima daquele conceito que foi adquirido pela criança numa sessão de atendimento. Tá? Então, isso daí é importante ver. É preciso também ter o cuidado, né, e lembrar sempre que reelaborar. Uma das coisas, né, que eu coloquei para vocês acho que foi da última aula, colocou dentro da EOCA que tem a questão da história, que eu preciso verificar se ele consegue escrever, né? Ele consegue escrever com a sequência, da mesma sequência, para ver como é que está a memória, da mesma sequência em que ele foi falando, aí eu vou estar verificando, né, eu vou estar verificando se ele tem ou não, se ele consegue ou não reter determinadas informações. Tá? Então, são muitos testes que tem. É claro que muitos desses materiais você pode estar utilizando com uma adaptação, né? Tem um teste de percepção temática, que é o TAT, de apercepção temática, tá bom? Tem vários outros testes que você consegue tá trabalhando, tá verificando ali com a criança para ela contar determinadas histórias daquilo que está acontecendo, o comportamento arredio, né, que são os testes. Esse TAT, ele é muito, ou o teste de avaliação perceptora, né? Eles te ajudam a verificar situações que estão acontecendo com mudança de comportamento, tá? De algo que aconteceu na vida da criança fora o ambiente escolar. Tá? Acaba se percebendo isso. E como eu falei para vocês, que o desenho, ele permite isso. Então, a criança ela fala muito através dessa questão do desenho, daquilo que é levado. E como é um ambiente onde você vai estar fazendo o atendimento, então, é muito importante que você tenha em mente essa questão do método, né? O teu método, todos os critérios que você vai estar utilizando ali. Primeiro, é a questão da logística, né? Que são os déficits, a capacidade, o ambiente ao qual você vai fazer esse momento de escuta, ele é apropriado? É possível você perceber a interação do teu cliente com os objetos ali? Todos os objetos que estão ali, eles te permitem fazer uma leitura da situação, do teu contato inicial? Primeiro, né? O segundo, eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou para uma avaliação psicopedagógica, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter o meu plano ali de ação, o que eu vou aplicar. Eu não posso ir simplesmente somente observar. Eu tive um professor que ele chegava na sala de aula e ele sentava, boa noite. Aí ele ficava olhando a turma e a turma
quando ele falava boa noite, ele falava, só dava para 3 ouvirem, aquele logo que fica sentado bem perto da porta. O restante nem estava aí, né? Começava a falar, e ele sentava lá e ficava olhando. Quando terminava o horário, ele ia embora. No final das contas, nós não aprendemos nada de psicologia da aprendizagem, mas ele saiu com vários materiais que ele disse que ele ia utilizar no mestrado dele. Então, a estratégia, né, nesse caso, nós consideramos ele como aquele professor que não tinha plano nenhum, que não tinha conteúdo. Na avaliação que fizemos dele foi quando ele chegou e disse, não, plano eu tinha, mas não houve interesse por parte do outro. Só que no caso dele, ele não disse o que era para fazer. Ele chegava e deixava a coisa ainda acontecer do jeito que ali se apresentava. Que é o contrário, o psicopedagogo ele vai com uma estratégia, ele sabe exatamente aquilo que ele quer e quais as categorias que ele vai conceituar. Por isso as técnicas projetivas, né? Por isso os testes, os meios de testes, tá? Também é preciso ter tática, né? Dependendo da situação em que a criança, o teu cliente está ali interagindo com o objeto, não era a tua intenção fazer aquela técnica, mas como você consegue ter o domínio, consegue ter a visão da coisa, você já pode até adaptar o teu plano ou conduzir o teu cliente para vir executar o teu plano, né? Para ele estar ali, para atender aquilo que você programou. Bom, dentro dessas técnicas, a gente costuma dizer que cada psicopedagogo, conforme a orientação epistemológica que ele adota para sua prática, ele vai estar transformando as técnicas projetivas, né? As técnicas projetivas, normalmente, o professor faz com material concreto ali, de forma que a criança possa sentir mesmo a textura. Aí eu tive um aluno do IDAM mesmo, que ele fez algo assim bem interessante. Nós fizemos, e eu tinha proposto para eles que eles fizessem um jogo todo com material do dobraduras, todo com dobraduras. E ele fez uma atividade assim bem básica, que dava para a gente perceber exatamente quem tinha ou não dislexia, compreendia perfeitamente, e bem mais rápido. E alguns dos colegas ali na hora começaram a perceber, meu Deus, eu não sabia que eu tinha. Eu digo, ei, gente, mas não é assim, a gente precisa de outras fontes, isso aqui é só uma. Vai depender muito dos elementos. Nós não podemos, em cima de uma única técnica, sustentar o nosso argumento para colocar ali, num parecer psicopedagógico, que alguém precisa de ajuda de um especialista tal. Tá? Então, isso daqui interfere. Por quê? Todo o aprendizado, ele é gestado em 4 níveis, né? Dentro desses 4 níveis. A partir do momento em que eu tenho um trabalho e eu vou estar com a epistemologia convergente como base do meu trabalho, eu tenho que entender o seguinte, que a aprendizagem, ela se dá primeiramente no seio familiar. Né? Aí entra a importância da mãe, né? Nesse primeiro nível. O material, no finalzinho, eu esqueci o nome aqui da autora, ela coloca a importância da troca de olhar da mãe com a criança, que é o primeiro nível de aprendizagem. Essa troca de olhar, que é a protoaprendizagem, que é aquela que você está ali, tem as pessoas que estão, que te alimentam nesse primeiro momento. Já a deuteroaprendizagem é essa que é o segundo nível,
que você aprende com os parentes, com os colegas ali do meio, tá? Que está ali dentro da tua casa, frequenta. Então, esse é o segundo nível. E dentro de cada um desses níveis, nós temos uma aprendizagem específica que nós vamos levar para a vida toda, né? Então, esses tipos de aprendizagem, nós temos que verificar em cada uma das crianças que vão chegar conosco, das crianças ou com adolescente, né? Daquele que está ali com você. E aí é preciso a gente ter um entendimento disso. Bom, já o terceiro nível de aprendizagem dentro da teoria da epistemologia convergente, a teoria de Jorge Visca, coloca essa aprendizagem que é feita lá na escola, tá? Aliás, aquela mediada, que é a sistemática que acontece através de jogos, tá? Que acontece nessa interação que nós temos com o celular, que hoje, né, a gente até diz assim, por isso que eu confundi logo no início, que hoje a gente teve, né, esses 2020 e parte de 2021, nós tivemos aí um aprendizado que estamos o tempo todo olhando para o celular. Estamos aprendendo, tendo aula através do celular. Ele passa a ser esse mecanismo. A nossa sala de aula ficou na palma da mão. A criança, ela aprende com os programas de televisão, aquilo que ela ouve, com o meio, mas ela está aprendendo com os filmes, ela está interagindo. Então, esse terceiro nível de aprendizagem. E o último nível de aprendizagem é que acontece, né, que dentro da escola, do espaço escolar, seja ele da educação infantil até quando o indivíduo para de estudar, tá? Esses são os níveis de aprendizagens, daquilo que é possível. E acontece de você encontrar pessoas que não gostam, pelo menos dentro desses níveis de aprendizagem, que é pautado a escola, ela é pautada pelo sociointeracionismo, que é essa questão mesmo da troca de experiência, estando ali com o meio, tá convivendo, porque na verdade acaba acontecendo isso, porque hoje a escola, para estar com essas crianças que estão o tempo todo com o instrumento eletrônico, ela quer estar interagindo, ela precisa interagir, porque senão ela vai adquirir até problema de saúde. Ela quer estar interagindo com o objeto, mas aí a escola precisa motivá-los a interagir entre eles, até para adquirir alguns outros tipos de comportamentos. Bom, se temos os níveis, nós temos também o que é caracterizado como obstáculos. O que é, segundo o Jorge Visca, a questão dos obstáculos para a parte da aprendizagem? Eu tenho que ter em mente o seguinte, que nem tudo está atrelado a um transtorno, né, a alguma síndrome, e nem nada que esteja atrelado a acidentes, né? Mas sim alguns fatores que impedem que o aprendizado aconteça, que também o psicopedagogo, em suas sessões, ele pode estar trabalhando, o psicopedagogo institucional. Bom, o obstáculo epistemológico, né? Que é aquele que nós temos uma dificuldade, né? Tem uma resistência de aceitar o conhecimento, que tenha contradição com a tua percepção daquilo que você considera certo ou errado, né? Nós temos, assim, uma certa resistência, principalmente já com o adolescente. Ele tem muito esse problema, porque se ele leu, se foi passado para ele que algo era correto, qualquer outro professor que chegar e mostrar que aquilo que ele aprendeu já não é mais o correto, ele vai ter uma certa resistência, que se não concordar com aquilo que ele traz, né,
dado, como foi dado para ele como correto, ele vai ter uma resistência a esse conteúdo, tá? Um instantinho. E o obstáculo epistemofílico, né? Esse daí acaba acontecendo muito para alguns. Tem outros que dizem assim, olha, eu não sou muito chegada a determinado professor, mas ele ensina tão bem, explica tão bem, que eu acabo aprendendo. E outros não. Outros dizem assim, não gosto daquela pessoa, não gosto, esse professor é isso, aquilo, outro mais, ele não consegue aprender. Vai chegar até vocês crianças com dificuldades apenas em matemática ou geografia, né? A gente diz assim, com arte, por mais que goste de fazer desenho, mas de repente ele tem um obstáculo epistemofílico que está associado a alguma situação que causou uma estranheza entre ele e o professor de arte, e normalmente o que vai acontecer com isso? No final do ano vai ter uma reprovação. E essa reprovação ela vai acarretar um desajuste com aquilo que os pais querem que o filho atinja, tá? Então, os pais não vão estar aceitando e, principalmente, eles vão chegar assim, mas artes não é uma disciplina para reprovar, né? Ou mesmo educação física, ou uma disciplina que eles considerem que não seja de disciplina que reprove, eles vão questionar a escola, eles vão questionar o trabalho do professor. Mas o que pode acontecer, o que pode ter acontecido é exatamente a criança, né, ou adolescente ter tido esse obstáculo epistemofílico. Vou relatar uma situação que aconteceu comigo. Eu tive uma aluna que eu, sem querer, gerei nela um obstáculo epistemofílico. Tá? Numa das apresentações, e eu sempre achei a questão da imagem, né? Uma mulher alta, bonita, parecendo assim, aquele altiva, né? Forte. E quando ela foi apresentar o trabalho, eu não sei se ela não tinha estudado, eu acredito que ela não tinha estudado o assunto, mas ela foi com uma folha de papel e começou a ler. E eu falei para ela que ela tinha que apresentar, eu disse assim, pare a sua apresentação, me dê essa folha e agora explique para mim, porque eu não estou entendendo nada. Eu só estou vendo você mexer esse papel. A maneira como eu falei para ela a deixou muito nervosa. Ela não conseguiu falar nada. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, o grupo tem a nota e ela vai apresentar só para mim no final da apresentação dos demais. Olha só, primeiro que eu já tinha gerado uma situação de desconforto, de desinteresse e desafiando também, ao mesmo tempo desafiante, né? Desafiei a ela para apresentar depois, sem nenhum papel, no final. Teve o constrangimento, uma série de coisas. Quando foi no final, ela não conseguiu falar nada, nada mesmo. Resultado, reprovou nessa disciplina e no ano seguinte, a única matéria que ela não quis fazer foi essa. Ela fez as outras, mas ela não quis de forma alguma fazer as disciplinas. E aí, a disciplina que eu ministrava fora essa uma que ela reprovou, ela quase não falava. Ela falava, ela olhava, dava, chegava atrasada, faltava muito, e sempre dava justificativa. E com o tempo, eu estava quase terminando já a faculdade, aí eu perguntei assim, mas ela tem uma disciplina a pagar. Aí ela disse, não, mas ela já pagou. Aí eu fui procurar saber, me falaram que ela tinha feito, mas ela tinha solicitado, porque ela chegou aí com um psicólogo, tá? Ela tinha solicitado que não fosse feita comigo. Foi quando, pela primeira vez, eu disse assim, nossa, como eu prejudiquei alguém.
né? Naquele momento, sem eu perceber, eu fui um obstáculo epistemofílico para essa pessoa, e isso gerou uma série de problemas com ela. Então, aonde, por mais que ela queira, uma das coisas até hoje, né, já me falaram que ela pergunta assim, por um acaso corre o risco da professora Darlisângela ir ministrar alguma disciplina? Se houver, ela diz que ela não faz. E a gente se dá super bem, assim, quando nós nos encontramos depois fora do espaço acadêmico, tá? Bom, e o terceiro obstáculo, o epistêmico, né? O epistêmico é principalmente aquilo que eu ainda não tive conhecimento, não tive contato com nada. Aí entra a teoria de Piaget e de Vygotsky também, que eles colocam que é preciso colocar a criança, o jovem, a pessoa, né? Vamos colocar assim, é preciso colocar a pessoa em contato com determinados conceitos, porque um dia ela vai aprender. E eu vi assim também um estudo a respeito que coloca, né, a criança, logo ainda com pouca idade, já coloca ela em contato, né, com material de estudo, de produção da área. Tem filmes que falam a respeito disso, que pais, né, de artistas colocam os seus filhos para terem logo contato com a arte, mas ele não tem um interesse. Mas aí o que é esse epistêmico, né? Porque além dessa questão do interesse, essa parte cognitiva, ele teve o contato ali com as tintas, tudinho, ele viu, mas ele não consegue compreender aquela técnica que os pais ali utilizam, porque os pais não passaram, mas ele consegue pouco fazer alguma coisa, mas ele não tem a habilidade, ele tem outras habilidades, mas quando alguém exige que ele tenha a habilidade dos pais, tá? Então, ele não ter a habilidade dos pais, nesse caso, seria epistêmico, porque a estrutura cognitiva dele se desenvolveu só a fazer, executar a atividade, né? Pintar, nesse caso, né? Ele consegue pintar, ele sabe como misturar as coisas, mas ele não consegue explicar qual é essa técnica que ele utiliza. Ele nem tem esse conhecimento. Outra forma também, né, que nós temos aí é do aprendizado mesmo. Deixa eu ver aqui, trazendo para a questão mesmo da língua portuguesa. Língua portuguesa, até não saber explicar. Se uma de vocês dois souber explicar aí, que eu tenho um obstáculo epistêmico do sujeito oculto. Eu não consigo até hoje entender o sujeito oculto, tá? Ministro aula, mas não de língua portuguesa, porque eu também não compreendo muito bem, tenho as minhas limitações em língua portuguesa. Então, o meu obstáculo epistêmico, né, a minha estrutura cognitiva para explicar conteúdos de língua portuguesa, ela não me permite ministrar a aula desse componente curricular. Tá? E a funcional, né? O obstáculo é a forma como o pensamento da pessoa ela se apresenta para ele. Às vezes, quando a pessoa tem o pensamento acelerado, né, ela pensa e não consegue escrever exatamente como deveria. Né? Ela quer chegar logo ao final das coisas, ou escreve pela metade. E aí, nesse obstáculo, o funcional, nós tendemos até ver muito presente nas pessoas que são disléxicas. E, na verdade, muitas das vezes está atrelado com o pensamento acelerado, tá? Não é que elas sejam disléxicas, mas elas pensam normalmente, só que é muito rápido e não conseguem escrever. E isso acontece com as crianças, porque elas recebem, né,
que têm esse contato com a tecnologia, elas recebem massivamente informações e tudo muito rápido. Então, o pensamento dela é rápido. Quando é para fazer uma redação, um ditado, ela não consegue acompanhar. Então, isso daí você tem que identificar quais os obstáculos que estão presentes ali, que a criança manifesta, a pessoa que está ali diante de você manifesta. Né? Então, você tem que fazer essa separação. Dentro da epistemologia convergente, aplico as técnicas, eu aplico mais de uma técnica para ajudar a confrontar a outra, para ter realmente certeza, porque eu vou escrever meu parecer psicopedagógico, eu vou aplicar as técnicas projetivas, eu aplico ela estabelecendo os 3 níveis para identificar se houve a questão da assimilação, acomodação e adaptação, tá? Precisa passar por isso. Então, eu vou diversificando, eu tenho que ter essa teoria que sustente, verificar a importância do meio, porque a aprendizagem, ela se dá em 4 níveis, tá? Mesmo que, no caso, se eu trago a psicologia, a psicogenética de Piaget, mas como eu levo para o aprendizado em 4 níveis, que está diferente, mas lembrando, que a teoria, né, a epistemologia convergente, ela é pautada pela psicologia psicossocial. Né? E como vem pela psicossocial, o aprendizado se dá nessa interação. Vejam, são aprendizagem em 4 níveis, mas todos eles são resultados de interação. Primeiro com a família, né? Primeiro com a mãe, com aqueles que são os responsáveis por nutrir, pela nutrição da criança, manutenção da vida da criança, que ela é indefesa, depois com a família, depois ela interagindo com os objetos que estão diante dela, e por último, que leva a maior parte do tempo, é dentro da escola. Não importa o nível, mas ela vai estar ali tendo essa aprendizagem. Você considerando, veja como é muito vasta e é abrangente a epistemologia convergente para considerar um trabalho psicopedagógico, tá? Uma intervenção. E aí ele vem falando, tanto que lá no nosso material, ele vem falando dos testes, né? Ele vem falando de algumas fichas que são utilizáveis, e hoje você consegue adquirir isso. Eu estava vendo outro dia, eu vi no Instagram, vendendo os livros, só que é tudo online, em e-book, vendendo os livros de testes, tá? de provas, de materiais utilizados dentro da psicopedagogia, tudo em PDF. E aqui era para ser a atividade, né, para exatamente isso aqui são as provas piagetianas, que são os jogos, né? Os jogos de orientação espacial. Aqui é só vieram, deixa eu ver mais, acho que eu só coloquei esses 6 mesmo, mas são 10, tá? Então, dentro desses, de cada um desses jogos que seria proposto, né, se estivéssemos em sala, nós iríamos estar criando, para que fizéssemos as análises, as considerações, analisar o jogo nas 3 etapas, verificar como é que seria essa aplicação. Vocês iriam elaborar o jogo, depois aplicar com uma criança para verificar dentro dos 3 níveis, que está lá na apostila para vocês verem, tá bom? E aqui, né, o material, né, a formação e argumentação das atividades, e a Laura Montserrat Barbosa, Epistemologia da Psicopedagogia. Né? Esse material tem na biblioteca virtual, tá? Esse da Barbosa, é muito bom de ler, porque ele vem trazendo as contribuições, ele vem trazendo essas informações, principalmente esses que fala dos níveis de aprendizado, né? Da importância que tem dessas pessoas, desses 4 ambientes de aprendizagens, mas principalmente o papel da família no momento de nutrir,
da conversa, daquele contato olho no olho. Tá? Bom, e aí nós temos o nosso material da apostila. Vocês conseguiram fazer? Vocês dois conseguiram aplicar a anamnese com alguém? Professora, eu fiz com meu filho mesmo, com o João. Aí é só enviar para o seu e-mail, não é isso? Isso, exatamente. Tá? Só a anamnese mesmo, né? Sim, anamnese. Nesse agora que vem a EOCA, mas é bom porque como você tem o teu filho aí, você tem essa vivência o tempo todo, né? Você consegue... É verdade. Aí E já fiz algumas anamneses, a gente começa até a comparar, né? As evoluções. É até importante ter mesmo, de tempos em tempos, fazer em casa, para a gente ter essa percepção em casa também, né? Não só nas terapias, né? Isso. E o que é bacana que, pelo fato de você ter em casa, você é uma pessoa que buscou para o teu filho toda ajuda que fosse possível ele ter, e teve esse processo de aceitação, né? Claro, passou pelas etapas, mas teve toda essa ajuda. Hoje você consegue falar, a gente percebe assim, que isso é tudo muito natural, né? Bem natural. E isso é bacana para a gente. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Às vezes, no começo, quando eu contava, eu não terminava de contar, porque começava a chorar, né? Mas, graças a Deus, passou. Hoje eu consigo falar de uma maneira bem tranquila e feliz de ver a evolução dele, graças a Deus. Que bacana. Pois, e isso que nós esperamos, né? Que muitos pais, eu tenho muita resistência nas escolas, dos pais, nem tanto daquele que tem pouco conhecimento, que tem pouca condição financeira, desse que tem pouca condição financeira e pouco conhecimento, eles dizem assim: eu gostaria de ajudar o meu filho, mas eu não tenho como financeiramente. Já aqueles que têm uma certa condição financeira, que é possível ajudar, nós encontramos a resistência e só prejudica a criança, né? Eu tenho isso e tenho visto isso com uma das crianças, que a mãe, ele já está quase completando 14 anos e está ali no meio dos pequenos. Ela não aceita, ela já foi até na justiça. Eu já quis colocar, eu digo, não é possível essa criança estar mais, porque ele já está entrando numa outra etapa da vida dele, vem os hormônios, e aí entra a minha preocupação, né? Porque essa negação, ela está em estado de negação muito tempo, sabe? Há muito tempo, não é assim uma coisa assim natural mais. Já tem 2 anos e ela não aceita e não procura ajuda. E isso é um problema, porque reflete, a criança estagnou, ela não evolui mais, porque ela não tem ajuda. E um trabalho... É muito complicado, porque essa mãe precisa de ajuda, porque esses processos, eles mexem muito com o nosso emocional, como se fosse uma depressão. A pessoa precisa de ajuda para ir vencendo essas etapas, porque senão ela para ali, aí nem ela avança e nem o filho avança, né? Todo mundo, como eu disse, a família fica meio em stand-by, ninguém sai do lugar. E tem essa... não é fácil falar do outro, né? De que, principalmente dos nossos filhos, que os nossos filhos, eles são a nossa melhor parte, é o nosso ego, né? O filho é o nosso ego. Então, não fale do nosso ego, não diga que o nosso ego tem algo errado, que ele não tem. E por isso que a parte da comunicação, da devolutiva, de um parecer psicopedagógico, ele precisa ter uma linguagem clara, compreensível, mas essa linguagem compreensível não é do outro compreender, mas é sim da postura do psicopedagogo mostrar que aquilo ali também é um caminho natural,
que vai ter, sim, os seus avanços, que no caso, quando eu apresentei para a mãe que a filha ela é DI, que eu disse para ela, não, ela vai aprender sim. Aí ela, logo no início, depois que ela passou aquela etapa do luto, da raiva toda, né? Porque ela ficou com raiva. Ela não falava comigo. Fica com a raiva, nossa, me xingou. Então, quando passou esse daí, que eu fui mostrar para ela, eu digo, não, a sua filha vai aprender o conteúdo do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio. Mas ela vai aprender isso aqui, o que é base. Então, aí para o professor, tá? O trabalho do psicopedagogo, a rejeição, que aí é importante, o psicopedagogo ir também na escola ali do seu cliente. É importante ele conversar com os professores e apresentar, olha, ele vai aprender, professor, mas ele não vai aprender como os outros, ele vai aprender só esse pouquinho. Já no caso da criança, que tem todo um acompanhamento, que os pais são presentes e que já estão no estágio de já aceitaram e já tem todo um conhecimento e dão o suporte, essa criança ela avança. Né? Que é como você está colocando, Sheila, quer dizer, você consegue ver hoje a evolução, que é o que é mais importante, né? A gente consegue ver, perceber a evolução na criança e depois descobrir que ela tem um caminho que ela aprende muito mais rápido que o outro e que ela tem as habilidades dela e que é por ali que dentro das habilidades é que deve ser ensinado. Então, o professor precisa perceber isso. E quando a gente desenvolve esse trabalho psicopedagógico junto, até porque montar um parecer psicopedagógico, eu tenho que ter feito a anamnese, eu tenho que ter todo aquele cuidado de cada técnica, fazer a observação no final, logo depois que o cliente sai, né? Eu tenho que ter o cuidado de ver assim, olha, ele deixou, para a questão da memória, ele deixou o material dessa maneira, então, quando eu recebê-lo no próximo encontro, eu vou trazer esse material para ele, que eu quero ver se ele vai continuar, se ele ainda vai lembrar, né? Aí entra esse aspecto da memória. Então, ter esse cuidado, ter atenção quanto a isso, tá? E aí, foi essa nossa nota de aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida? Não, professora, só que lá na plataforma está diferente. Se puder dar uma olhadinha. Tá. Lá tem até algumas atividades, estudo de caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, tá assim. E os slides também são diferentes. Nossa. Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Com relação a essa atividade da anamnese, ela tem um prazo para entrega, porque eu não consegui fazer ainda. Eu marquei para fazer amanhã. Você pode estar entregando ela até a outra semana, tá? Que Tá. aí eu vou estar corrigindo até o quê? Sexta-feira, porque eu tenho que corrigir e colocar a nota de vocês lá logo. Ah, tá bom. E no caso, teria que fazer, porque lá na notas de aula 2 tem anamnese e EOCA. No caso, teria que fazer os dois, com os pais e com a criança? Porque o parecer psicopedagógico eu faço com os pais, nós temos que fazer, esse é o processo, né? Fazer com os pais que sabem a história da criança, ele vai te contar ali, e você vai saber, junto com a criança, o caminho que ela faz, que ela demonstra ali não aprender, ou que ela vai demonstrar para você aquilo que ela não aprendeu e aquilo que ela conseguiu aprender. Por isso a importância da EOCA. Tá bom, Nesse professor. momento. Entendi. Tá? Obrigada. É só não é longo, não, aquilo que é possível observar. Até pela questão do tempo e da dificuldade hoje, né, que nós temos para estar tendo acesso a algumas informações. Questão de saúde mesmo. Tudo Tá? bem, tá? Obrigada, professora. Tá bem. Bom, então,
por hoje. Amanhã a gente se encontra às 9 da manhã, né? Para a nossa última aula. Eu vou dar uma verificada na questão do material. Se for o caso, amanhã eu dou uma volta nele e explico geral, aí depois iniciamos o material, tá bom? Tá ótimo, então, professora. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, boa Obrigada, noite. professora. Boa noite, até amanhã. Tchau, boa noite, até Tchau, amanhã. tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.